Todos os jornalistas que vieram aqui não perguntaram sobre propostas, ok? Vocês não estão atrás disso. É uma pergunta pro Guilherme, se ele puder responder. Então, você nunca usou cocaína, nem usou maconha, nenhuma droga? Você é um cara que nunca usou? Só uma pergunta simples. Ricardo Nunes, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Eu vi você procurando nas suas folhas aí e não achou a resposta do seu marqueteiro. Seja homem e assuma por que ela foi lá fazer isso. Olha, pessoal, isso é tática dele. A gente vai se livrar desse cara, é uma ameaça de morte? De novo. Não, você usa seu tempo pra você responder, porque você é macho aí, agora abre o seu microfone e fala. A gente vai se livrar desse cara, é uma ameaça de morte? Vocês vão deixar ele ficar fazendo esse jogo com a gente aqui? É a regra do debate que o senhor assinou, candidato. A gente falou, avisou, inclusive, que teriam 20 minutos para cada candidato. É lindo ver o tanto que o prefeito tá pistola aqui, perdão, gente. Ele não sabe administrar o tempo. Como é que ele vai administrar o IDEB, que ele foi o pior da história? O Marçal trabalha assim, é com lama, com esgoto, com mentira, atacando reputações e desrespeitando as pessoas. Uma pessoa como essa não teria nem condição a ser candidato a prefeito de São Paulo, quanto mais a ser prefeito. Os princípios do Guilherme são depredar patrimônio público. Ele fala com muito prazer que faz isso em defesa daquelas pessoas que estão sem abrigo, mas não tinha ninguém abrigado dentro da Fiesp. Segundo lugar, apoiou rachadinha quando ele poderia moralizar o Congresso Nacional. Terceiro lugar, ele sempre defendeu, batendo no peito, a descriminalização de todas as drogas. Se a Tabata também falou sobre o problema que a nação enfrenta sobre as apostas, imagina liberar droga. Se a gente não está conseguindo controlar as pessoas em relação a apostas, hoje o brasileiro investiu 56 bilhões de reais em apostas. Você imagina com droga liberada. Não libere o Guilherme para ser prefeito, porque ele é alguém que ama a ideologia que ele defende. O PSOL só tem um prefeito no Brasil inteiro, com taxa de reprovação de 70% e 606 pessoas no gabinete, para você ter uma noção. Ele não dá conta de ser esse Lulinha Paz e Amor, ele vai mostrar as garras, isso é terrível. Eu só estou nessa eleição por conta do Guilherme. Ele iria ganhar do Nunes e eu entrei nessa eleição porque não tinha condições de ninguém vencer ele nesse formato aí de filho de marqueteiro, não tem como. É uma pergunta para o Guilherme, se ele puder responder. Então, você nunca usou cocaína, nem usou maconha, nenhuma droga? Você é um cara que nunca usou? Só uma pergunta simples. Bom, não é a hora da pergunta, mas se ele quiser falar, quer falar? Então tá. Não, sim, ele quer falar. Pode falar. O tempo é seu. Quer falar de novo? Para não ficar no ar, nunca usei cocaína, para que fique muito claro. Não uso drogas. E já que ele quer saber se é o nível lamentável, maconha eu provei uma vez na adolescência, me deu uma dor de cabeça danada e nunca mais. Quem me conhece sabe muito bem disso. Pablo Marçal quer falar também. Até na eleição, as mudanças, a Tabata ela fez uma leitura cirúrgica. Inclusive, quero deixar registrado que, avaliando o perfil comportamental de todos os candidatos aqui, a pessoa mais inteligente de todas é a Tabata Amaral. Tem que deixar isso registrado. Nos outros debates, nenhum dos homens se direcionam a mim, não mandam perguntas, e as mulheres são guerreiras, tanto ela como a Marina, que inclusive é uma pena ela não estar aqui no debate. Elas têm coragem de fazer perguntas, eles não. O Lulinha Paz e Amor que está aqui, ele é só uma figura de marquetagem. Ele é um cara com 42 anos de idade que juntou um patrimônio, dá para comprar um terreno no interior de São Paulo. Como é que ele vai gerir uma cidade desse tamanho, com essa magnitude? Na hora de votar, no dia 6, não coloca pessoa pequena demais para um cargo tão grande, uma cidade tão poderosa. É esse meu registro aí. Nessa eleição, gente, a gente tem dois laranjas do Bolsonaro. O Ricardo Nunes, o Pablo Marçal, representam isso. O Bolsonaro botou ali um ovo em cada cesta, né, apostou em 2 cavalos para ver os dois brigando, ver qual dos dois chega no segundo turno, para ele querer apoiar, tentar nos derrotar, né, e com isso, a partir disso, botar a mão sobre São Paulo e mandar na prefeitura da cidade. De fato, se for laranja, você recebeu 30 milhões de reais, você que é o laranja aqui. Como você usou, recebeu do Lula, você é a laranja dele. Bolsonaro, você pôs alguma coisa na minha campanha? Você gravou algum vídeo para mim? Você me deu alguma força nessa campanha? Não. O Valdemar Costa Neto usou, o Nunes também colocou 15 milhões de reais. A gente elege as pessoas lá no PL para transferir dinheiro público para a campanha de Ricardo Nunes. Isso é justo? Pablo Marçal pediu a palavra.
Guilherme Boulos, como que é para você ser um socialista, comunista, do consórcio comunista do Brasil e não negou com a própria boca, fica fazendo brincadeirinha com isso, ser o candidato mais rico aqui nesse debate? Como que aquele que defende as causas dos mais pobres hoje com o seu dinheiro, com o dinheiro público, bateu o teto eleitoral, não sei se ele chegou aos 67, mas a 66 milhões de reais contra a campanha igual a nossa, com 4 milhões só de doação de pessoas que podem ajudar. Com o seu dinheiro, ele é o candidato mais rico. Só isso que eu queria deixar aqui. O candidato que defende a pobreza é o candidato mais rico aqui no debate. A candidata Tabata Amaral também quer falar. Eu só queria chamar atenção para o que mais uma vez acontece. Olha o tempo que já transcorreu e estão aqui se atacando, se ofendendo. Duas coisas sobre a Tabata. Realmente as propostas são boas. Eu prometo carregar as que forem viáveis. E segunda, se ela deixar esse esquerdismo e esse partido que ela está, ela é convidada a ser secretária de educação, que ela é brilhante na educação. Só isso mesmo. O Bolo, daqui a pouco você vai ficar igual o Marçal ali com o título de mentiroso. Olha. Eu vou provar para vocês agora quem é mentiroso. O Ricardo Nunes, no último debate, encerrou falando um versículo que ele não sabia nem onde estava, ele se embananou todo. E eu vou deixar aqui em aberto, se você quiser usar seu direito, depois você mostrar para os evangélicos que você quer os votos deles. Cita aí pelo menos umas 2 igrejas lá de Apocalipse, mostra aí quem é o pai de Melquisedeque, mostra para nós aí pelo menos 2 filhos de José, mostra que você é alguém que é assíduo na palavra, que é homem de oração, que fica usando o Tarcísio, né, com os grandes pastores que usam dinheiro do financiamento de publicidade, 648 milhões de reais que você tem usado. Então, assim, eu vou te mostrar que é mentiroso, porque o marqueteiro dele não escreveu essas respostas ali. E agora ele vai fazer o quê? Ele vai entrar, ele não consegue mostrar nada disso. A Bíblia tem mais de 30 mil versículos, ele não consegue citar nem 2 aqui. Mas o que o marqueteiro escreveu, ele deu conta, deu uma embananadinha, mas aí você vai ver que é um mentiroso. E só um comentário sobre essa instrumentalização da fé que a gente está vendo aqui. Eu sou cria de igreja, a igreja salvou a minha vida, mas vocês nunca vão me ver entrando nessa competição da gente falar da nossa relação com Deus para ganhar um voto, porque isso é a última coisa que um cristão faria. Essa coisa de querer falar de religião é muito ruim. Sabe que fica feio para você? Você ir lá na Assembleia de Deus, falar com um grande líder, e depois ficar postando que ele te apoia, você que não te apoia, ficar mentindo, isso é ruim. De novo, falar um versículo que está escrito ali. Eu sou o único aqui que não tem cola, mas está tudo bem. Ricardo, por que a Marta Suplicy, que é vice do Boulos, era sua secretária até o começo do ano? Não faz sentido nenhum, o eleitorado tem que saber disso. Sobre você e o seu marqueteiro fajuta, que perdeu a eleição com o Bolsonaro e vai perder a sua, e também como foi com o governador, que também apoia a sua campanha, Rodrigo Garcia. A arrogância de vocês vai levar vocês à ruína, tá? Já que você citou Salmos, eu vou colocar Salmos 69, onde está escrito assim, ó, o zelo pela sua casa me consumiu. Todas as vezes que você me vê indo para um confronto, eu nunca vou negar, porque um verdadeiro cristão ele vai para o confronto. E aqui eu quero deixar bem claro, Jesus não poupou Pedro, não poupou os cambistas, que é a maioria dos que estão aqui. Ele destruiu tudo que estava na porta do templo, que quando precisa, ele chamou algumas pessoas de raca, que significa raça de víboras. E quando a Tabata fala, não vamos falar de religião, ela está falando, eu não entendo desse assunto o suficiente para trazer ele. Interessante é que o governo de uma pessoa é definido pelo tanto de sabedoria e experiência que ela tem. Sou cristão, eu sei que você não leva essa vida que você está fazendo aí. A Tabata, no último debate, eu pedi perdão para ela, na hora que alguém perguntou sobre isso, ela não perdoou, um cristão sempre perdoa. Inclusive tem que fazer no mesmo dia 490 vezes, que é 70 vezes 7. Que fique claro aqui, eu sei que você não vai responder, seu Aldo Rebelo comunista, Soninha que é comunista, tudo no seu governo, você é só um santo. Se a gente não canonizar você até o final da eleição, eu sei o que a gente vai fazer com você. Nós iremos fazer algo poderoso. A gente vai ter que colocar você, ano que vem, através da Polícia Federal, naquilo que você está todos os dias na hora de deitar sabendo que vai acontecer por causa das merendas. E sabe por que eu não fico esbravejando sobre a minha fé? Porque eu não preciso. A relação que eu tenho com Deus, é com a minha comunidade, é com a minha igreja. E eu aprendi desde muito pequenininha, no coral, no TLC, na infância missionária, que o bom cristão demonstra seus valores pelos seus atos e não pelas suas palavras bonitas. A Tabata, ela fez o discurso mais longo, o discurso cristão mais longo que já teve debate político agora nessa última fala dela. E eu quero te dar os parabéns, Tabata. Quando a gente não domina o assunto, a gente ataca ele. O Ricardo acabou de falar que eu toquei alguma coisa de alguém. Estou aberto ad infinito
a retribuir 4 vezes mais se alguém achar se eu peguei alguma coisa de alguém. Aquilo era uma relação de trabalho, mas é uma mancha, né? Infelizmente, eu peço perdão para a sociedade por ter trabalhado para um canalha que acabou me colocando nisso. O que eu quero que você entenda é que o esforço da Tabata é de parecer a mais sábia. Ela é a mais inteligente, só que a sabedoria dela é a mais baixa. Por quê? A sabedoria envolve a experiência. E o fato dela ficar esbravejando como se ela fosse a tia do colégio aqui entre nós, ela quer provar para você que é mulher. Ô Tabata, se mulher votasse em mulher, você ia ganhar no primeiro turno. A mulher não vota em mulher, a mulher é inteligente. Ela tem sabedoria, ela tem experiência, ela olha para você e vê você sempre nesse embate, não vai votar em você. Se fosse isso, pobre votaria em pobre. Negro ia votar em negro. O único aqui entre nós que tem um vice que é negro, lá de Pirituba, que é polícia, mulher, heroína, nordestina. Se fosse assim, a gente ia vencer com 80% dos votos. O que você tem que ver aqui é quem não é viável. Presta bem atenção nas pessoas que não são viáveis, que é a maioria dos que estão aqui. Primeiro, eu lamento a fala preconceituosa do Pablo Marçal, insinuando que quem vota em mulheres teria menos inteligência. Lamentável. Triste ouvir isso de alguém que quer governar a maior cidade do Brasil. Quero parabenizar o UOL, que formato impressionante, dinâmico, muito bom. Sobre as propostas, a gente vai falar delas, mas lembra que os jornalistas que vieram fazer as perguntas não perguntaram sobre propostas, pegaram no calcanhar de cada um, então isso estimulou esse tipo de debate. Nada contra as perguntas são livres, que a gente vive numa democracia. Só isso mesmo. Todo mundo que acompanha o noticiário sabe das investigações sérias que existem contra o Ricardo Nunes. O deputado do partido do Ricardo Nunes votou a favor do meu relatório. Aliás, o partido do Janones apoia o Ricardo Nunes. Qual é a autoridade moral para trazer esse tipo de questão aqui? O Nunes não vai tocar no assunto que a Marta Suplicy era secretária dele. O Boulos acabou de trazer uma contribuição social que há tempos a gente não via ser contribuindo com a sociedade, trazendo aí a aliança dos dois. Os dois comunicam o mesmo consórcio comunista do Brasil, envolvido com Milton Leite, Kassab, Temer e companhia. Ele não, eu estava lá presente, foi sua primeira palavra que você direcionou à minha pessoa, Boulos, perdão, ato falho. Foi ato falho, eu não terminei de falar, não. Me perdoa. Você me perdoa? É o seguinte, lá no momento que ele teve no Conselho de Ética, ele não teve ética, porque você votou nele para deputado federal, ali ele tinha que ter mudado o rumo do Congresso Nacional. Sabe qual era o medo ali? O medo não era do Boulos, o medo não era do Janones, é que aquilo ali é uma prática comum com o seu dinheiro. E ele passou a mão, sim, ele passou o pano para essa prática. Ricardo, já que você vai falar agora, explica só uma vez que você sempre foge das perguntas, o motivo de você ter a Marta Suplicy como sua secretária e hoje ela é vice do Boulos. A palavra... Pablo Henrique, deixa eu te falar uma coisa. Quem não está do meu lado é o cara que participou do seu partido aí, da liberação, com áudio dele, do André do Rep, um dos maiores criminosos, o Pablo. Toma juízo, rapaz. Pablo Marçal pediu a palavra. Você viu que ele acabou de fugir de novo do negócio da Marta Suplicy, porque na tracking lá e na quali das pesquisas mostra o desespero que eles estão hoje. A única campanha aqui que está dissolvendo é a dele. A do Datena acabou, inclusive vocês não estão vendo ele aqui por isso. Está com 70% de rejeição na pesquisa que a maioria aqui crê e com 2% das intenções de votos. Ricardo, eu insisto, por que a Marta Suplicy, Aldo Rebelo, Soninha a Suplicy era a sua secretária e agora é vice dele? O Pablo Marçal, no seu plano de governo, não tem nenhuma proposta concreta para a pessoa com deficiência. E o que tem na internet assusta bastante, porque ele humilhou uma mulher que estava numa cadeira de rodas, dizendo que ela só não andava por força de vontade. Seu plano de governo é brilhante, o problema é que não vai ser executado porque você não vai vencer a eleição. Sobre o que eu fiz ali foi uma oração, eu sou cristão, nunca vou negar a oração para uma pessoa. Tá, então o que você já fez em relação a essas pessoas que têm necessidades especiais, tendo centenas de milhões de reais como congressista? Explica para nós. E eu fui uma das parlamentares que mais destinou recurso justamente para instituições como o NAB. Só o NAB foram cerca de 500 mil reais. O que é o NAB? É uma instituição que está na Brasilândia e que faz um trabalho que a prefeitura hoje não faz, de acolher essas mães, de acolher essas crianças. Pablo Marçal não tem nenhuma experiência na política. Na hora de se eleger, é um tal de diz que é um tremendo blá blá blá. Aqui, ó, tem 2 deputados e um vereador disputando comigo. Eu perguntei, o que você já fez sendo deputada para esse público? Nada, absolutamente nada. Assim como o Boulos
não moveu nada de habitação com as super emendas que eles têm, votando com aumento de imposto e junto com o governo federal. Sabe o que acontece? É bonito demais falar que você tem 800 pessoas formando um plano de governo, tem não sei quantos negros, mas cadê as possibilidades? Por que não pôs um negro na vice? Nenhum deles colocaram. Eles precisam de atender o que os partidos mandam a respeito deles. Você não é bobo. É a oportunidade de deixar esse vereador de lado, esses 2 deputados federais ocupados com a vida deles lá em Brasília. Ricardo Nunes, em 10 debates, eu te perguntei por que a sua secretária, Marta Suplicy, hoje é vice do Boulos. Você não respondeu, eu vou deixar aqui em aberto para você responder a hora que você puder. Perguntando para você. Quando eu cheguei na disputa eleitoral, o Boulos tinha 37%. Como tem vários institutos, ele deve estar com 21% aí agora. É o seguinte, ele não está crescendo na periferia, ele despencou na periferia. Ao contrário do que foi noticiado, uma imagem com gente brincando com cadeira, ontem foi um arrastão no Grajaú, e o Grajaú é nosso. Você vai ficar desesperado na hora que você vê a urna, viu, Boulos? De fato, tanto o Marçal quanto o Boulos disputam para ver quem é o mais rejeitado. Mas as mulheres e o povo estão vendo, e a única coisa que dispara nessa eleição é a sua rejeição. Eu já falei que a Tabata é a mais inteligente e a Tabata é a que menos tem experiência na vida aqui. Agora, a mulher é inteligente, é por isso que vocês não estão dedicando o voto na Tabata. Por quê? Porque você que é guerreira, mãe de família, a maioria aí está sozinha em casa. Você sabe que não dá para colocar a Prefeitura de São Paulo numa pessoa que está sonhando. É só isso. Marçal, você sabe que existe uma desconfiança danada da turma que anda em torno contigo. Né? Gente que já foi acusada de relação com PCC, com tráfico, todo tipo de coisa. O teu parceiro que você chamou para a campanha, o Wilson, foi chefe de gabinete do Dória. Você quer governar igual o Dória? Você é um novo Dória? Vai no meu Instagram aí e acha o seguinte, um vídeo do Dória declarando apoio pro Nunes. O governo que está hoje é do Nunes. As 2 pessoas que estão comigo romperam por não concordar com o Dória. E acabou. O orçamento da saúde eram de 10 bilhões, hoje 20 bilhões, esse ano 21 bilhões. E isso é importante porque a gente só faz isso quando tem recurso. Então a responsabilidade fiscal, saber fazer a gestão, aqui nenhum deles fez gestão de nada. Eu faço gestão do meu corpo, gestão da minha alma, do meu espírito, da minha casa, das dezenas de empresas que eu tenho, que valem bilhões de reais. Como que um cara que se diz empresário como o Ricardo Nunes fala que faz gestão de alguma coisa, se a única coisa que ele recebe nessa empresa é dinheiro de prefeitura para fazer publicidade? Você está de brincadeira, né, Ricardo? Eu recebo dinheiro de prefeitura? É o seguinte, é só levantar a mão aí, está desesperado por quê? O que a gente precisa de fazer? A gente precisa fazer o seguinte, olhar para de fato a vida da pessoa. É muito simples. O Ricardo é um instrumento de decoração ali na prefeitura. E agora, com esse aditivo de 12 partidos políticos, ele vai entregar essa prefeitura inteira na mão desses caras que você não está votando neles. Ricardo Nunes, por favor, eu não vou tocar nesse assunto se você explicar ele em definitivo, porque você não responde nenhuma pergunta que qualquer um dos candidatos fazem para você. A pergunta é: por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência por violência doméstica? Segundo, por que você nega essa operação da Polícia Federal em curso em relação a você e familiares terem recebido dinheiro da máfia das merendas e mais de 100 pessoas foram indiciadas? Por favor, escolha uma das 2. Olha, o Pablo Henrique. E sabe por que é Pablo Henrique? Porque é o que está lá no inquérito da Polícia Federal, que ele foi condenado. Eu sou casado há 27 anos. 27 anos. Eu amo a minha esposa, nunca levantei um dedo para ela. Como você é baixo, cara. Como você é baixo. Respeito a minha família, 27 anos de casado, amo a minha esposa. Desculpa por tudo isso que a gente está passando, mas vamos superar. Eu te amo, meus filhos. E a gente vai se livrar desse cara que está ganhando aí só em rejeição. Pablo Marçal tem a palavra. A gente vai se livrar desse cara, é uma ameaça de morte? De novo. Não, você usa seu tempo para você responder, porque você é macho aí, agora abre o seu microfone e fala. A gente vai se livrar desse cara, é uma ameaça de morte? Você falar que ama a sua esposa, eu não duvido não, você parece um cara que ama ela mesmo. Agora, você não respondeu o porquê que ela registrou. Ela estava embriagada, ela estava ludibriada, ela estava alienada. O que é o caso? Ninguém entendeu isso até hoje. Só responde isso. O senhor quer responder? Quer usar o seu tempo? Você não pediu a palavra, quer? Ricardo Nunes pediu a palavra. Olha, vocês já perceberam que ele tem o tal das ondas, é os golpes. Ele é acostumado a dar golpe. Eu não vou cair no seu golpe, cara. Eu não vou cair no seu golpe. Você deu golpe nas pessoas lá da África humildes. Não faz isso não, cara. Não faz isso. O Pablo Marçal.
Lá em Camizunga eu fiz uma promessa que eu só sairia de lá depois de construir a última casa. Eu não sou o prefeito lá, igual esse incompetente. Lá eu sou apoiador e eu vou ficar até o final. E estamos junto, Camizunga e outros países também na África que a gente ajuda. Um beijo para vocês. Ricardo, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Defenda a honra da sua esposa, então. Ela registrou, você sempre foge do assunto. Ricardo Nunes, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Eu vi você procurando nas suas folhas aí e não achou a resposta do seu marqueteiro. Seja homem e assuma por que ela foi lá fazer isso. Olha, pessoal, isso é tática dele. Tática de quem deu golpe a vida inteira. A vida inteira deu golpe. Ele não vai. Eu não vou cair no golpe dele. Eu vou manter aqui a minha estabilidade e respeito a você. Como votar num cara que não é homem para assumir o que aconteceu? De novo, eu vou perguntar. 8ª vez em todos os debates. Por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Só isso que eu quero e não toco nesse assunto mais. Todo mundo quer saber. É uma pergunta para as mulheres que estão nos acompanhando. Muita falação, muito desrespeito. Mas você, mulher, durante a gestão de Ricardo Nunes, se sentiu mais segura nas ruas de São Paulo ou não? Tabata, continue crescendo e o dia que você tiver a estatura perfeita aí para dirigir essa cidade, volta aqui nessa eleição. Ricardo, responda para nós, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? É que eu quero fazer um desafio para São Paulo. Se ele não responder isso, não dê um único voto para ele. Nem você que está desesperado, achando que vai ser mandado embora, que aqui firme meu compromisso. Você que é funcionário da prefeitura, não vai ter demissão no meu governo. Não vou demitir você por causa de política. Ricardo, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Bom, alguém se manifesta. Vamos na ordem dos púlpitos, então. Primeiro, o Ricardo Nunes, que ainda tem 23 segundos. Eu vou usar, e aí esse rapaz vai ficar usando do tempo dele para ficar administração do tempo, candidato. Crítica. Foi conforme o combinado. Você não é gestor. Acabou. O senhor tem agora, por favor, retoma o tempo de Ricardo Nunes, que ele estava só com uma dúvida. 23 segundos para o Ricardo Nunes, que é o que ele tinha ainda. Essa foi a administração do tempo. Foi dado 20 minutos para cada um dos candidatos. E cada candidato administra esse tempo conforme a sua vontade durante os 4 blocos. Sobrou, neste momento, 23 segundos para o candidato Ricardo Nunes. O senhor tem 20... O Pablo Marçal pediu a palavra antes então de a gente ultrapassar e zerar o cronômetro. O Pablo Marçal, que ainda tem tempo, pode falar. O senhor pode falar. Obrigado. Essa aqui é uma prova que não pode deixar o Ricardo para ser gestor da prefeitura. Você não viu, mas todo mundo aqui viu. Ele desesperado porque eu tenho 3 minutos e 40 e ele não. Como ele tem só 23 segundos, seja homem e fale por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência. Além desse tempo ainda do banco de tempo, a gente tem 1 minuto para as considerações finais de cada um dos candidatos. Agora o que a gente está fazendo é zerando e conforme aqui as pessoas forem levantando, a gente pode continuar o debate, entendeu? Temos aí algumas pessoas que ainda com algum tempo. Esse malandro tem 23 condenações só agora nessa eleição. 23 condenações por mentir. Ele tem que responder, porque ele fala, não, me dá a conta que eu devolvo. Quando o cara é condenado, ele foi condenado a 4 anos e 5 meses, ele tem que pagar o dobro em pena. Ele tem que pagar em pena. Bandido paga em pena, não paga em dinheiro. A cidade de São Paulo, por favor. Esse aqui foi o melhor debate até agora, porque mostra a dinamicidade, mostra a gestão, a administração do tempo. E o Ricardo, vergonhosamente, foi o pior nesse debate. Eu vou perguntar de novo, ele tem 2 segundos para ser homem e assumir. Por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência de agressão doméstica? O direito de resposta de Pablo Marçal foi aceito. Ele tem 1 minuto para a sua resposta. Obrigado. Ricardo Nunes, por que a sua esposa foi na delegacia registrar boletim de ocorrência por agressão doméstica? Segundo, por que a sua esposa, sua filha e você receberam dinheiro na investigação aí da Polícia Federal e do Ministério Público Federal sobre máfia das creches? Ele mais 100 estão investigados. Por que você gastou dinheiro eleitoral fazendo propaganda enganosa no rádio e na televisão a respeito de outro candidato? Por que você não mostrou as coisas boas que você tem? Qual o seu problema, Ricardo? Você é pequeno demais para esse cargo. É o fim da linha. Você é o único aqui que desmoronou poderosamente nos últimos 15 dias e vai ser uma taca na urna que o povo vai dar em você. Eu te agradeço, tá? Por você ser essa pessoa
tão sem pujança, tão sem liderança, uma pessoa emasculada que não suporta a pressão nem do debate, nem do processo eleitoral. E esse marqueteiro que está com você inventando conversa, perdeu com o Bolsonaro, vai perder com você e tem mais um derrotado que é o Rodrigo Garcia. Tchau para vocês. O senhor tinha pedido direito, quer falar também? Então vai. Eu administrei bem o meu tempo, eu posso falar, né? Boulos, você não vai ganhar a eleição. Essa eleição não é sua. Você já tem um cargo de funcionário público, termine o que você está fazendo, traga os benefícios. Eu, como prefeito, eu vou te ligar e vou pedir sua ajuda, essas emendas que você tem lá, para de fato fazer o maior programa de habitação dessa cidade. Então fique quieto lá no seu emprego. Nunes, você já tem 30 anos de vida pública, é o fim da linha. Não cria problema. O último áudio que eu te mandei foi: não fale mentiras ao meu respeito, que você não vai suportar a pressão que eu vou colocar sobre você. E você está vendo agora, esse olhar é de alguém que está me ameaçando com o olhar. Eu conheço leitura corporal. Você me ama. Ele falou aqui, seu microfone está aberto, que me ama. Eu vou te mostrar esse amor na hora que eu assumir a prefeitura, dia 1º de janeiro. Pablo Marçal pediu a palavra. Ricardo Nunes, por que a sua esposa foi na delegacia fazer um BO de violência doméstica, sendo que essa é a maior dor que as mulheres têm hoje? Por favor, seja homem e acabe com isso, que eu não vou levar isso para o debate da Globo. Me ajuda. Resolve essa questão logo. Vou voltar aqui a circular pelos candidatos para eles zerarem o seu banco de tempo. Ricardo Nunes tem 2 segundos para falar. Ricardo Nunes. Vocês vão deixar ele ficar fazendo esse jogo com a gente aqui? Acabou o tempo. É a regra do debate que o senhor assinou, candidato. A gente falou, avisou, inclusive, que teriam 20 minutos para cada candidato. Pablo Marçal pediu o direito de resposta, foi negado, mas ele pediu a palavra. A palavra está com Pablo Marçal. Por favor, candidato, não fale fora do microfone. Isso foi o combinado, senão eu teria que dar uma advertência. Por favor. Essa advertência que a Fabiola acabou de dar, eu vou narrar para você o que aconteceu aqui no cenário. É o Ricardo Nunes falando para o Boulos: não fale da minha mulher. Ricardo, por que você fez a sua esposa receber dinheiro da máfia das creches? Era você que tinha que honrar sua mulher. Olha aí na reportagem da Folha de São Paulo, a esposa do Ricardo Nunes falando assim, ó, reportagem: eu sou casada com um bandido. Zanini, da Folha de São Paulo. Gente, todos os jornalistas que vieram aqui não perguntaram sobre propostas, ok? Vocês não estão atrás disso. Vocês estão atrás de perceber quem é o mais valente, quem aguenta firme, quem não muda a convicção. E eu quero deixar bem claro para você que um cara que não sabe administrar o tempo, igual o Ricardo Nunes, e corre de todas as perguntas, não merece um único voto na urna. Eu quero te pedir, antes de digitar o 13, que você está doido para fazer isso em São Paulo, digite o 28. Olha, tem aquele momento íntimo comigo ali, respira bem fundo e siga seu coração e confirma. Guilherme Boulos pediu a palavra, ele ainda tem 52 segundos no seu banco de tempo. A palavra com Boulos agora. Só para mencionar, o desespero do Marçal é tão grande na reta final que ele tenta criar confusões a respeito do nosso número. Né? O nosso número é 50, apoiado pelo PT, apoiado pelo presidente Lula. Ele faz isso nos debates recorrentemente para tentar criar uma confusão. Quem votar no 3 vai anular o voto. Então, por isso, os nossos eleitores sabem muito bem que é 50 e o desespero do Marçal não vai ganhar, não vai dar certo. Pablo Marçal pediu a palavra. Se você somar 13, que é o número do PT, mais 15, que é o número do cara que não assume o porquê que a esposa foi na delegacia registrar boletim de ocorrência contra violência doméstica, dá 28. Lembra disso? E você que é do PT, que não gosta desse cara aqui, eu sei que você vai digitar o 13. Eu não estou falando para confundir, é porque você não quer nenhum desses caras. Mas antes, digita 28 e confirma. Eu sou a única candidata que vence de todos eles no segundo turno, de acordo com a Atlas, e estou crescendo na pesquisa. Conto demais com seu voto no 40, porque vocês sabem que podem contar comigo. A Tabata Amaral já foi do PDT, salvo engano, ela tem a síndrome do Ciro Gomes. Venço todos vocês no segundo, mas não vai ter segundo turno, e se tivesse você jamais iria. O segredo da eleição é ser amado e odiado. Agora o que você faz com isso na reta final é o que vai resolver a eleição. Os últimos serão os primeiros. É lindo ver o tanto que o prefeito tá pistola aqui, perdão, gente. Ele não sabe administrar o tempo. Como é que ele vai administrar o IDEB, que ele foi o pior da história? E eu quero te pedir algo. Foca no número 28. Independente de quem você queira votar, você não precisa gostar de mim. Faz o seguinte, digita o 28 e vamos esmagar essa urna com 28 no primeiro turno. Parabéns aí pelo debate, UOL e Folha. E faz o M, vocês estão aí.
É hora de todo mundo na internet jogar uma hashtag, responde Ricardo. Ele não responde. Não dê confiança para um cara que não tem pujança e depois que aquele apelido que eu coloquei nele de fruta, que é bananinha, ele fica com raiva. Mas um cara que agride mulher e não assume o porquê que foi registrado, não merece seu voto. E nem adianta pedir direito de resposta. É o seguinte, isso não aconteceu. Acabou a palhaçada nessa eleição. Uma não tem experiência, o outro tem que ser aposentado para ir para a cadeia. E o outro já passou do ponto, já sabe que é extrema esquerda, que a imprensa inclusive não trata disso. É um radical de marca maior que apoia a ditadura. Chega disso. Eu peço a gentileza de você votar no 28 para eu servir você, servir sua família. Quero dar um beijo no seu coração. Todos vocês que acreditam na mudança, exclua o comunismo na urna, apertando 28, aperta 28 e confirma.